vou passar a falar agora um pouco mais dos principais autores que constituíram a crítica da administração no Brasil. Vou falar também um pouco dos autores mais próximos da crítica da economia política atualmente, mais atuais, né, no âmbito internacional, mas sobretudo desses autores clássicos que de fato exerceram uma influência muito grande nos estudos críticos das organizações e uma influência muito central, né, no desenvolvimento muito profícuo no Brasil dessa linha crítica mais ligada às questões da economia política, que são Maurício Trachtenberg e o Fernando Prestes Mota. Se a gente for falar do que se conhece mais amplamente por estudos críticos da administração, essa é uma linha, um conjunto de várias linhas de estudo que acabou ficando um pouco mais conhecida mais recentemente a partir da publicação daqueles vários handbooks, né? Quando nós estudamos nos estudos organizacionais existem diversos handbooks que são conjuntos de textos que tratam dessas abordagens, e os estudos críticos da administração receberam um desses livros. Mas quando se fala de estudos críticos da administração, de fato existe aí uma reunião de diversas linhas e, na verdade, grande parte delas não estão nem um pouco muito afinadas com o problema da economia política. Indo na linha do que o Yosemir falou, né, muitas delas, inclusive, seguem essa linha, talvez hoje mais hegemônica, do irracionalismo nos estudos organizacionais. Mas essa linha, ela é mais conhecida internacionalmente, muito difundida, né? Só que no Brasil, quando a gente fala de estudos críticos da administração, sem dúvida nenhuma, Maurício Trachtenberg e Fernando Prestes Mota ocupam um lugar importante porque eles já anteciparam diversos elementos de crítica da administração na década de 60 e 70, né? E no decorrer das suas carreiras acadêmicas. Além disso, são também acadêmicos muito conhecidos. Se a gente for fazer um exercício rápido de entrar no site da RAI, que é a Revista de Administração de Empresas, talvez uma das principais revistas da nossa área, né? Eles possuem textos dos mais lidos, justamente lidando com esses problemas de crítica, né? É evidente que quando nós falamos desses dois autores, por mais que seja, eu vou tentar mostrar, né, pontos de crítica da economia política apareçam, não são esses pontos, eu diria, hegemônicos no conjunto da obra desses autores, porque eles seguem uma linha mais ou menos que tenta combinar diversas influências teóricas, né, por considerarem que essa combinação realmente compõe uma forma melhor de explicar os problemas reais. E aí, muito mais fortemente no caso deles, Marx e Weber, né, caracterizando aí o marxismo weberiano. É também uma linha que costuma chamar muito de heterodoxia, né, ou a prática de leituras autônomas, justamente por considerar que o que seria ortodoxo, o estudo mais detido de determinados autores, seria um esforço mais que acabaria levando ao dogmatismo, né? Então essa é uma característica importante desses autores. Também, antes de começar, acho interessante dizer que, principalmente o Trachtenberg, eles não são autores que dedicaram toda a sua vida acadêmica ao problema da administração. Trachtenberg, sobretudo, né, ele tem diversos temas de interesse, estudos sobre política, crítica do socialismo, desenvolveu vários textos sobre isso, o problema da educação também. O Mota também tem textos além do problema das organizações, sobretudo
ligados à psicanálise, né? Mas como o Semir falou, como ele é ali um índice importantíssimo no desenvolvimento dos estudos organizacionais, à medida que ele também desenvolveu esses estudos também foram se incorporando aos estudos organizacionais e tal. Então o Mota é um representante muito importante desses autores. O Trachtenberg, ele tem, eu diria talvez que ele tem 2 livros mais importantes, que foram a sua tese de doutorado e a sua tese de livre docência: Burocracia e Ideologia e Administração, Poder e Ideologia. São livros que têm alguma influência, mas eles, né, são livros que se parecem, então, existem temas comuns, mas que têm alguns desdobramentos específicos. Burocracia e Ideologia é um texto no qual é interessante porque a sua tese principal talvez não incorpore diretamente nenhum tipo de relação com o problema da economia política, né? É um texto mais filosófico, mas é um texto importante porque é onde se inicia ali uma crítica mais, digamos assim, radical das teorias da administração. Ele vai dizer que as teorias da administração elas são ideológicas por um lado, né, terem ali um aspecto prático, acentuação da racionalização, um aspecto mais ligado a esse ponto da burocracia, e por outro lado ela tem um aspecto mistificador e que acaba tendo como função a manutenção das relações sociais como são, né? Ele fazia essa crítica às teorias da administração que nós já conhecemos, a partir de Taylor, sobretudo Taylor, Fayol e Mayo, né? E nesse conjunto argumentativo não existe, por exemplo, a influência de autores como Althusser, como o sociólogo húngaro Karl Mannheim, o próprio Weber, mas não existe um esforço de caracterização dessas teorias na sua função econômica mesmo e tal. Mas no desenvolvimento desse livro, algumas questões importantes para a crítica da economia política aparecem. Como, por exemplo, ele vai dizer que o Taylor, por exemplo, é um autor que o ideário taylorista, né, nasce para corresponder a um problema prático que se iniciava com o que ele chamava de quarta era da industrialização. Essa quarta era da industrialização era, na verdade, o aprimoramento técnico na virada do século XX para o século XX, né? O aprimoramento técnico a partir de novas fontes de energia, mas acoplado a esse aspecto técnico era também uma resposta ao movimento de monopolização do capital. Então a gente dizia que um Taylor nascia para responder a estes aspectos. Mas enfim, eu acho que um ponto interessante para falar do Trachtenberg e para localizar esse aspecto de combinação de diversos elementos teóricos na obra dele, se dá justamente no entendimento dele do Taylorismo, porque fica muito evidente essa influência muito forte do weberianismo nessa caracterização dele, né? Ele, por exemplo, vai dizer que o Taylorismo, embora também respondendo àqueles problemas econômicos que se impunham, ele era entendido muito mais pelas características biológicas do Taylor, biográficas melhor dizendo, né? Sobretudo a sua tradição religiosa, que preconizava ali uma vida bem mais metódica e tal, o que acabou fazendo com que o próprio Taylorismo se compusesse, né, de um aparato que levasse a racionalidade, divisão das tarefas ao máximo, a perda de conteúdo do trabalho e tal. Então esses aspectos, essa tendência à racionalização, né, eles têm uma influência muito forte do Weber. E também acabam deixando de lado, talvez, o que poderia ser uma caracterização do Taylorismo como ele realmente foi, né? Ou seja,
um momento de necessidade de resposta, não só esse movimento de monopolização, mas também de uma tentativa de aumento produtivo de setores que não conseguiam acompanhar o desenvolvimento tecnológico de outros, como os setores dos quais o Taylor se ocupou, principalmente o setor metalúrgico, e também uma resposta a uma crise, né, uma crise no final do século XIX, uma tentativa de retomada. Então são aspectos que, se a gente olhar para a economia política, nos ajudariam a compreender um pouco melhor esse Taylorismo. O próprio Trachtenberg vai dizer que a assunção de novas teorias, sobretudo aquelas relacionadas às relações humanas, passando, né, deixando de lado essas teorias da administração clássicas, mais focadas na tarefa, são também uma resposta à luta de classes nos Estados Unidos. Como se a própria luta de classes fizesse com que aquele Taylorismo não tivesse uma funcionalidade maior, ou não continuasse respondendo aos problemas para os quais ele estava preocupado, né? Então, ele chama atenção para essa necessidade de desenvolvimento também teórico no âmbito da administração, como também resposta à própria luta de classes. Então, é um aspecto que acaba sendo bastante importante no Trachtenberg. Agora, um outro ponto que ainda nesse livro chama atenção também, é talvez um entendimento que, como eu vou mostrar, vai inclusive contrário àquele ao qual o Mota tende, né? O Gelsomini já adiantou isso, que é o entendimento de que não é o problema central o desenvolvimento tecnológico em si, mas o próprio desenvolvimento tecnológico subsumido às condições sociais que o capitalismo coloca. Essa contradição clara entre o processo de trabalho e o processo de valorização, desenvolvimento técnico, mas que acaba tendo uma influência muito forte no desemprego, nos problemas sociais, na queda salarial. Então, todos esses aspectos o Trachtenberg ele acabou chamando atenção. E mais do que isso, acho que um outro ponto importante também que aparece nesse livro é a noção de que o próprio Taylorismo não é adequado a uma base técnica mais desenvolvida, a uma base técnica mais automatizada. A gente inclusive vai ver na quarta-feira esses pontos um pouco mais desenvolvidos, com mais precisão. Mas isso é interessante porque o entendimento geral no conjunto da crítica da administração é que o Taylorismo acaba se acentuando com o desenvolvimento técnico, né? Isso existe uma razão, né, justamente pelo entendimento do Taylorismo, não a partir daqueles aspectos fundantes que constituem justamente a sua necessidade e a sua funcionalidade, mas pelos aspectos gerais que o caracterizam, né? Então, divisão das tarefas, racionalização da produção, a questão dos custos, todos aqueles aspectos, eles acabam sendo entendidos de uma maneira mais isolada para caracterizar a sua aplicação mais geral. Eu queria inclusive ler uma parte, já no fim do texto, na qual ele chama atenção para essa questão, né, das lutas sociais e do problema da tecnologia. Ele diz aqui, no nosso Burocracia e Ideologia, né, Marx sempre vinculou a utilização dos recursos tecnológicos e humanos às determinações econômico-sociais em que eles estão inseridos, ao processo de luta entre as classes sociais num momento historicamente dado. Tais determinações atuam por mediação das relações de propriedade que entram em choque com o desenvolvimento das forças produtivas, cuja solução depende, em última análise, da relação de forças existentes entre as classes sociais num momento historicamente dado. Ela decide o rumo do movimento global da sociedade. Então, nesse texto, eu acho interessante esse ponto, né? Embora os problemas da crítica da economia política não apareçam na argumentação central do problema da funcionalidade das teorias como ideologia, talvez inclusive os aspectos da burocracia aí tenham um peso inclusive maior, porque ele dedica um capítulo inteiro para falar
da força dessa burocracia, do desenvolvimento do capitalismo, não a partir das bases da economia política também, mas das bases weberianas, ou seja, né, encontrar no capitalismo, ver o capitalismo num sistema, onde existe um sistema racionalizado, monetário e tal. Mas esse é um ponto que acaba sendo interessante, ou seja, quando ele está falando diretamente dos aspectos do processo de trabalho e da funcionalidade dessas teorias da administração com relação ao avanço tecnológico, aparecem alguns pontos interessantes de crítica. Num outro livro, que eu falei anteriormente, Administração, Poder e Ideologia, esse livro, Burocracia e Ideologia, da década de 70, existe um artigo publicado na RAI com o título, né, As Teorias da Administração são uma Ideologia? Interrogação, no qual esse conjunto argumentativo central que eu falei, né, essa tentativa de dizer por que as teorias da administração são ideologia, aparece lá mais desenvolvido. Mas nesse outro livro é interessante porque se no Burocracia e Ideologia o Trachtenberg estava preocupado mais com essa resolução mais filosófica, digamos assim, do problema, no livro Administração, Poder e Ideologia ele vai dar um pouco mais de atenção para os aspectos práticos. Ele faz uma pesquisa bem interessante, traz dados interessantes e ele também procura, ele acaba se debruçando sobre problemas mais contemporâneos do capitalismo. O livro foi lançado em 1980, embora, quando eu digo contemporâneos, não significa que eram problemas emergentes da época, mas problemas que certamente estavam muito em voga ainda, que é justamente o problema das grandes corporações, do desenvolvimento de novas teorias da administração que legitimavam essas grandes corporações e também dos efeitos no processo de trabalho dessas grandes corporações, sobretudo no setor automobilístico, né? Ele fez uma pesquisa, ele trouxe dados da GM nos Estados Unidos ali durante mais ou menos que cobrissem um período de 3 décadas. São dados mais, não são tão concentrados, mas eles estão espalhados por esse espectro temporal. Então ele faz uma crítica muito direta, e aí eu acho que esse esforço é muito interessante nesses autores, né? Essa crítica apologética, de denunciar esse aspecto apologético que a gente já viu como é que se constitui nesses autores, e sobretudo o Peter Drucker, no caso do livro, né? O Peter Drucker e o Perry, que são autores que executam ali uma tentativa de defesa dessas grandes corporações, chamando a atenção para a necessidade de um ambiente mais harmônico entre os operários e os diretores e tal. E ele vai chamar atenção para isso, ele vai chamar muita atenção para os problemas dessa caracterização, de como isso não reflete a realidade, né? Como classes colocadas ali naquele espaço antagonicamente, com interesses antagônicos, interesses que uma simples teoria não consegue conciliar, né? E ele chama atenção. Agora, com respeito aos problemas, aos aspectos, aos dados concretos que ele tem, eu acho que é interessante chamar atenção para o fato de que ele traz uma série de dados que realmente comprovam esse desenvolvimento dessas grandes corporações lado a lado a uma queda na qualidade de vida dos operários, né? Ambientes bem insalubres de trabalho, decréscimo salarial, algumas profissões deixando de existir, vários aspectos dessa maneira, e também, por outro lado, alguns aspectos jurídicos, como novos contratos de trabalho, a assunção do Estado de alguns benefícios sociais. Ele faz esse tipo de crítica tanto nas indústrias de países desenvolvidos quanto de países pouco desenvolvidos, como no Brasil. Agora é interessante porque esses dados que ele encontra, de fato, eles revelam pontos importantes da realidade concreta, né? Pontos
muito sensíveis e que de fato revelam sintomas e resultados do processo de desenvolvimento do capital de acumulação, aumento de composição orgânica. Todos esses pontos acabam refletindo nessas questões. Mas o fato dele concentrar justamente nesses sintomas para mostrar os problemas daquela sociedade, né, é também um limitador no sentido de encontrar as causas daquele problema, né? Por exemplo, as modificações que estavam ocorrendo naquele momento de quase crise, esse desenvolvimento tecnológico com essas implicações que o aumento da composição orgânica pode ter, essas pressões exercidas pelo processo de acumulação do capital. Então eu acho interessante esse ponto, né? A partir da incursão dos autores do Trachtenberg na realidade concreta, ele encontra uma série de questões importantíssimas que revelam problemas reais. Mas há uma falta de considerar esses problemas ilustrados pela economia política, né, essas categorias que poderiam dar uma conexão bem mais forte para esses problemas em conjunto, acaba também fazendo com que ele não consiga chegar adiante, né, desenvolver algumas causas, desenvolver as relações causais, e aí a argumentação sempre fica nesse aspecto da atuação da administração como ideologia, como poder, tendo esses efeitos na luta de classes, né?